Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E comecemos pelo jogo da passada segunda-feira, que encerrou a 19ª jornada e que pôs frente a frente o Porto com o Gil Vicente no Estádio do Dragão. Jogo que nem sempre foi fácil para a turma de Farioli, mas a verdade é que o Gil Vicente também nunca conseguiu criar muito perigo. 3-0, golos de Samu aos 37, na conversão de uma grande penalidade, aos 76 por Martim Fernandes através de um grande remate fora da área e aos 86 minutos por William Gomes depois de uma arrancada do meio campo. Telmo, como é que viste este jogo? E antevia-se um jogo muito complicado para o Porto, mas acabou por conseguir resolver com alguma facilidade. Boa noite Pedro, boa noite ouvintes, boa noite caros colegas de painel. Bom, efetivamente antevia-se um jogo difícil para o Porto, até porque iria jogar com o quinto classificado do campeonato. O Gil Vicente a fazer um campeonato que não estaria nas expectativas iniciais, não é? Mas a verdade é que apresenta bom futebol, apresenta jogadores de qualidade e seria um jogo difícil para o Porto. Como disse na antevisão do jogo, o César Peixoto iria ao Dragão não jogar de igual para igual, mas que não iria jogar fechado, retraído no seu meio campo e iria tentar explorar as fragilidades do Futebol Clube do Porto. Dito isto, e dado que efetivamente César Peixoto está e a sua equipa, não é? O mérito é dele enquanto treinador e da sua equipa técnica, e que tem estado a fazer um campeonato, como já referi, acima das expectativas. O Porto teria que ter todos os cuidados e iria encontrar uma equipa difícil pela frente. É óbvio que o Porto entrou com a pressão normal sobre o Gil Vicente. O Porto não criou grandes oportunidades até ao momento do penalti, mas foi sempre uma equipa que teve o controlo do jogo. Ao minuto 37 aparece o penalti. Samu, o marcador, tinha falhado 2 penaltis anteriores. Aqui Farioli também cumpriu a sua promessa e acho que sim, que o próximo penalti seria marcado pelo Samu e o Samu converteu o golo e foi para intervalo a ganhar 1-0. Segunda parte esperava-se que o Gil Vicente tivesse outra atitude, uma atitude mais ofensiva, a criar mais oportunidades de golo. Criou, efetivamente, se olharem para as estatísticas do jogo, foi um jogo equilibrado em oportunidades de golo, em número de cantos, até em posse de bola. Foi um jogo bastante equilibrado, mas sem perigo. Portanto, oportunidades de golo sem perigo. Minuto 75, o Martim Fernandes estreou-se a marcar pelo Porto, numa boa jogada, num bom golo. Por fim, e já ao minuto 86, quando o jogo estaria resolvido, porque ganhar 2-0 no Dragão seria difícil, já o Gil Vicente surpreender o Porto. William Gomes, numa excelente jogada, que corre 30 metros, 35 metros, e ainda teve a força suficiente para marcar um golo praticamente sem ângulo, descaído sobre o lado direito do ataque do Porto. Foi uma vitória boa. Nós sabemos que os adversários estão sempre expectantes para ver quando é que o Porto perde pontos, mas efetivamente o Porto tem sido uma época de recordes. Salvo erro, 40 golos marcados, 4 sofridos, são números impressionantes. 19 vitórias ou 18 vitórias, porque ainda não jogámos um empate, são números impressionantes. Com tudo isto, o César Peixoto, na sua conferência de imprensa, foi um treinador que se poderia ter queixado da arbitragem, porque há uma expulsão sobre Martim Fernandes. Exatamente, que esteve 1 minuto em campo. Bem, uma entrada
e concordo com o César Peixoto, não há intenção extemporânea, mas a verdade é que aquelas entradas têm que ser penalizadas, e ali eventualmente foi bem mostrado o cartão vermelho, porque não há intenção, nota-se que não há intenção de magoar, mas há um despropósito total do jogador que comete aquela falta. É displicente. Displicente, é mesmo o termo, ó Pedro. E pronto, o Sérgio Peixoto, pensei César. que o César Peixoto, eu hoje estou com o Sérgio na cabeça. O César Peixoto da Conceição. é assim, o Conceição marcou um período histórico no Porto, e estará sempre no coração de qualquer portista, o Sérgio Conceição. Isso é inquestionável, não só pelo treinador, pelos títulos que deu ao Porto, mas também o aprecio enquanto pessoa fora, às vezes, fora daquele stress dos campos de futebol. Tenho a ideia que é uma pessoa humana. Mas César Peixoto antevia ali uma conferência de imprensa um pouco exilente e tudo. Creio que está um treinador muito mais maduro, um treinador que entende muito melhor o futebol, e que também percebi que muito do sucesso tem a ver com esta maturidade que o César Peixoto adquiriu ao longo deste processo enquanto treinador. Ele passou pelo Passos de Ferreira, teve em alguns clubes, foi sendo despedido, e acho que tudo isto foi uma aprendizagem para o César Peixoto, para o César Peixoto, e apresentou-se, portanto, com muito fair play, e valorizou, porque o fair play, e depois à frente já iremos falar de outras situações, do êxito do futebol português na Europa, mas se os atores, os intervenientes no espetáculo desportivo do futebol, se todos tiverem um pouco mais de bom senso, de contenção linguística, de comunicação, acho que o futebol português também evolui. E só tem a ganhar. Exato. Daniel, depois do Gil Vicente ter tirado pontos ao Sporting 2 jornadas antes, acreditavas que este podia também ser o jogo em que o Porto deslizava? Ou vacilava, como quiseres? Boa noite a todos. Havia uma boa possibilidade, é uma equipa que joga bem à bola, o Gil Vicente, e mostrou isso no Dragão. O Gil Vicente teve ocasiões, lembro ali de obrigar o Diogo Costa a pelo menos 2 grandes defesas, uma num remate de fora e outra num livre direto. Com uma defesa, desculpa só interromper, sim, do Diogo Costa, começa a ser característica, com os pés. nem estava a referir-me a dos pés, mas a dos pés foi naquela num cruzamento, certo, em resposta a um cruzamento. Certo. Foi nos últimos minutos do jogo. Exatamente. E ele... Quer dizer, inicialmente ali eu estranho sempre estas adaptações. O Kivior na esquerda já não é a primeira vez que ele tem promovido esta rotação, se bem que esta rotação implica, não sendo uma rotação forçada, implica que um jogador jogue fora da posição. É sempre de estranhar, tendo ainda para mais o Francisco Moura disponível no banco. Pronto, voltando ao jogo, o Gil Vicente bateu-se bem. É uma equipa que joga bom futebol. O César Peixoto já teve algumas experiências falhadas. Já me contagiaste, então. Já teve algumas experiências falhadas em que os resultados realmente foram quase catastróficos, mas ele já teve vários momentos em que conseguiu pôr as suas equipas a mostrar um belo futebol. Talvez, pronto, os treinadores também consolidam ao longo da carreira e parece haver alguma melhoria, e o Gil Vicente mostra isso e tem um plantel até bastante coeso. O jogo até estava repartido, mas o Porto acaba por chegar à vantagem naquele penalti no agarrão na área. Eu aqui, quando vi o lance e outros lances análogos que houve nestas jornadas, nestes jogos recentes, isto ocorre-me sempre. A arbitragem tem aqui uma problemática. A primeira é o das mãos, que se marca, que não se marca, que se é casual, se não é, se está em posição ou não está. É sempre um problema que nunca tem uma solução satisfatória.
E eu vejo da mesma forma a questão dos agarrões na área, porque é muito, muito difícil perceber se eles estão a agarrar mutuamente, se estão, quem é que começa primeiro, quem agarrou primeiro, quem agarrou depois, são situações, tanto a mão, tanto a dos agarrões, que por muito que se definam os critérios, há sempre ali o critério do árbitro que vai prevalecer. Sempre aquele critério que diz, a não ser, já claro, o falecido Pôncio Monteiro, não é? A intensidade do agarrão. Pôncio Monteiro. Já dizia o Pôncio, a intensidade, agora agarraram todos a intensidade. Exatamente, ele fez escola, fez teoria com a intensidade do agarrão. A intensidade do agarrão. Pronto, isto para dizer que, e não me estou a referir a nenhum lance em especial, mas são aqueles lances em que existe ali um emaranhado, uma dúvida, e lembro-me de uma série deles assim num passado recente, em que isto gera ali dá a ideia que os jogadores já conseguem aproveitar tão bem esse tipo de lances e conseguem quase gerar, e não estou a dizer que é o caso, mas também neste caso, neste lance em particular, que foi o que me fez pensar nisso, também me parece, mas o Samu tem a mão escondida entre os dois jogadores. Está a agarrar, não está, não sabemos, não se vê, mas lá está. Eles são artistas do jogo, eles sabem muitas formas de... artistas do jogo, mas eu quero aqui só dizer, e não vou defender o penalti, se não é. Eu também não estou a questionar que não é. Eu generalizei, nem estou a focar lances sei, Daniel, eu sei, mas por exemplo o Samu é um jogador que ainda se considera muito inocente e nestas coisas, eu acho. Se ele se desvia do lance, se ele efetivamente anda para a frente ou anda para trás com o puxão, é porque houve mesmo puxão. Porque ainda é inocente, não treina isto antes dos jogos. Isso também, se não podemos avaliar a intensidade, também não podemos avaliar a inocência. Exatamente, Daniel. Mas pronto, o Porto chega à vantagem e havia aquela pressão extra para o Samu, que tinha falhado os últimos, e ele esteve à altura e cumpriu. Depois a expulsão praticamente acabou por cortar ali as pernas ao Gil Vicente. É uma expulsão, também não há nada a dizer, como já disse o Telmo, sem qualquer intenção, que ele está com os olhos na bola, mas pronto, levanta o pé a uma altura e que pronto, coloca em risco a integridade física do adversário. Não há nada a dizer, e a partir daí o Gil Vicente deixou de ter pernas para o jogo, deixou de ter argumentos para discutir o resultado, e o Porto aumentou a vantagem, nada a dizer. Rui, disseste aqui no programa anterior que o Porto ia perder pontos, mas infelizmente... Sim, era a minha convicção. Boa noite aqui ao painel, boa noite aos nossos ouvintes. Era a minha convicção, porque o Gil Vicente efetivamente, e relembramos que deu 5 agora ao Famalicão. É verdade. Deu 5 agora ao Famalicão. Verdade, e foi um jogo, uma primeira parte... dividida, uma primeira parte dividida a nível de remates, de enquadrados, não enquadrados, oportunidades, e aos 37, pronto, esta discussão que estava eu só ponho a questão na dualidade de critérios. O árbitro marca e depois o VAR ou entende de uma maneira ou entende do outro, entende para intervir, ou se é duvidoso não intervém e prevalece a coisa. Noutros casos, intervém e pronto. E lá está a tal dualidade de critérios e intensidade que tanto se fala hoje em dia, da intensidade. Que eu já disse aqui, se uma pessoa vai... Eu gostava de ver esses homens a correr e alguém que lhe desse um toquezinho nas costas, claro, a ver se eles continuavam na mesma. Mas em relação ao jogo, esse penalti veio a desbloquear o jogo, 1-0. O Porto vai para intervalo com 1-0. E o Gil Vicente regressa e as coisas estavam também muito divididas, e a expulsão efetivamente acaba com o jogo. A expulsão aos 69 minutos, o jogador entra, faz a expulsão, pronto, são daquelas entradas que não há nada a dizer. Ninguém quer fazer uma entrada daquelas, não é? Mas que efetivamente tem que levar o cartão vermelho. A partir daí o jogo ficou desbloqueado, porque depois aos 75, a partir do momento que vem o segundo golo, não há mais nada a fazer, mas o Gil Vicente aqui francamente, e é o que o César Peixoto acaba por
por dizer, ele dá uma bicadazinha também sobre o lance do penalti, mas muito ao leve, quem perde por 3-0 acaba por perder e depois tem uma expulsão daquelas, tem que se agarrar a qualquer coisa para Mas não ser... melhorou no fair play dele e dignificou o futebol, porque... Mas Rui, aí, desculpa aí interromper, ele o só problema tem muitas das vezes das polémicas semana após semana, após semana, é estarmos sempre a falar da arbitragem. Se deixarmos um pouco a arbitragem, mesmo com os erros, e alguns deles poderemos considerá-los grosseiros, se deixarmos de falar nisso nas conferências de imprensa, às vezes, de certeza absoluta que havia um mas clima... Mas depois tens outro, mas não podes meter só aí, a questão é que não metes só os próprios jogadores e os treinadores. Depois vão para as conferências de imprensa e estão lá os jornalistas a picar, a chamar a eles essas questões todas. Portanto, isto é verdade, no geral. Concordo, porque este é o programa de rádio com o maior fair play que há. Nós aqui não somos pagos por criar polémica. Estás a perceber? Não, eu acho que temos que ver as coisas como elas são. Ninguém tem palas aqui e muitas vezes é o que eu vejo nestes comentadores, têm palas e não há ninguém que diga que tira as palas, porque efetivamente só estão a tratar neste caso as televisões, os telespectadores por burros mesmo, porque estão a insistir em determinadas coisas que não vale a pena. E depois fala-se à segunda, fala-se à terça, fala-se à quarta, é uma coisa impressionante. E quando se pensar que a crítica, o criar situações de jogo, isso é que dá audiência, está tudo explicado, estás a perceber? É um pouco por aí, tá? É um pouco por aí. Eu falo por mim e tenho dito aqui e é a realidade. Eu não consigo ver um programa desportivo mais 2 ou 3 minutos. Mudo logo de canal, até mais vale estar a ver uma novela que não interessa nada, porque uma pessoa irrita-se de estar a ouvir aquilo. Não, é que é a realidade. Eu digo, como é que alguém consegue estar a ouvir um programa inteiro daqueles e ao outro dia continuarem com o mesmo, a bater na mesma tecla? Eu digo assim, não, eu já não mesmo estou para isso. Mesmo assim o panorama já melhorou muito nesse aspecto. E pronto, não incluo a CMTV, que é um nicho à parte, mas dos programas de comentário desportivo que há nos canais de informação, o panorama melhorou significativamente. Cortaram um bocado até mais e tudo. Sim, já acho que já era um exagero. Era excessivo. Agora mas pronto, em relação a isso, eu não sou como o Telmo, infelizmente, que tenho aqueles pressentimentos. Olha, foi mais uma vitória do Porto. Os teus votos de adivinho não são. Tem que ser mais trabalhados. Não vou lá. Agora vamos para as competições europeias e comecemos pela partida que decorreu no estádio de São Mamés entre o Sporting e o Bilbao e que definia a continuidade na prova por parte da equipa basca e do lado da equipa de Rui Borges definia a passagem direta através dos 8 primeiros ou a continuidade na prova através dos playoffs. E o jogo não podia ter começado da pior maneira para o Sporting, com um golo de Sunset ao minuto 3. Diomande empatou depois de cabeça ao minuto 12 na sequência de um canto. Goroseta ao minuto 28 repõe a vantagem para os bascos depois de roubar a bola ao Mateus Reis, algo apático. Já na segunda parte o Sporting entra melhor e ao minuto 62 Trincão arranca no meio e depois de uma tabelinha com o Pote, a meias com o jogador basco, fica isolado com o guarda-redes e faz o empate. E já nos descontos ao minuto 94, aliás, 90 mais 4, Soares falha o frente a frente com o guarda-redes, Unai Simon, e no ressalto o Alisson fica com a bola, tira um defesa da frente e remata para o 3-2 final. Daniel, 7º lugar garantido, depois de um jogo de muitas emoções, com duas partes muito distintas naquilo que foi o jogo jogado, e um Sporting mais uma vez a acreditar até ao fim. É verdade, até aos últimos minutos. Isto já é quase marca da equipa. Já ando a ver aqui muitas estrelinhas e nenhuma cá para o meu lado. Não, mas quando são muitas estrelinhas deixa de ser estrelinha, já é mérito, é meritocracia. Não, era um jogo que se adivinhava difícil. O Atlético é forte em casa e não ajudou nada a entrar a perder. Quer dizer, foi praticamente nos primeiros lances o Yulman tira a bola de uma forma deficiente, dá 1-0. Felizmente, num excelente gol de cabeça do Diomande,
chegou o empate. O Diogo manda assim aqui um parênteses, porque acho que é um jogador que com a estampa física que tem devia marcar mais neste tipo de lances, e nem é dos jogadores na equipa que fatura mais em cantos ou de cabeça. Também deverá ser daquelas coisas que vem com a experiência. Logo a seguir, a lesão do Gonçalo Inácio, que se temeu pior, que agarrado à coxa, que fosse já paragem ali para um mesito. Felizmente não se confirmou a gravidade da lesão, mas ele teve que sair para entrar o Mateus Reis, que azar dos azares logo comprometeu no 2-1, que não, eu digo azar na questão da substituição, porque o comprometer não foi azar nenhum. Ele... Acho que falámos aqui no último programa dessa questão dos defesas que esperam que o árbitro marque a falta, que se encostam e que se atiram e os árbitros muitas vezes marcam a falta também para se protegerem, porque é preferível marcar-se uma falta numa zona defensiva do que deixar um lance correr e depois dar golo e afinal havia uma falta. Eles também tentam não se expor nesse aspecto. E o Mateus Reis ingenuamente foi atrás de que o árbitro ia marcar a falta, porque o outro lhe colocou a mão no peito ou lá onde foi, e com isto foi um contra-ataque de 2 contra 1. O jogador acaba por ser feliz porque a recarga vem-lhe ter aos pés a partir do poste, mas é um grande falhanço que não devia ter acontecido. Ele mais tarde, felizmente, acabou por ali retificar de certa maneira e acabou por ser salvador no outro lance, mas neste esteve muito mal. E ao intervalo, há que dizer que o resultado era bastante lisonjeiro ao Sporting, porque o Atlético foi muito mais equipa, foi muito mais perigoso, e na segunda parte o Rui Borges ficou ali na expectativa mais ou menos até aos 54 a ver o que é que aquilo dava, mas rapidamente corrigiu tanto os equívocos como as situações do jogo, nomeadamente o Bragança, que jogou titular e claramente está sem ritmo. Eu percebo se calhar a ideia, porque ele não é jogador de grandes correrias, é um jogador de bola no pé, é um jogador de mais cerebral, mas mesmo assim precisa de mais ritmo do que isto para conseguir render. E então ele foi um jogador a menos. Entrou o Pedro Gonçalves, que dá outra qualidade ao meio campo. Surpreendeu um pouco a substituição do Diomante pelo Quaresma, mas eu entendo perfeitamente, porque o Sporting estava com 2 centrais extremamente lentos e o Atlético tem jogadores rápidos na frente e arriscava-se, quer dizer, ir para a frente para a procura de um resultado e ficar com 2 defesas lentos atrás é apanhado em contrapé, e neste aspecto foi inteligente. E depois o Morita para o lugar do João Simões, para ter mais critério no meio campo. Isto gerou uma reação. O Sporting a partir daí veio para cima, conseguiu criar mais ocasiões, conseguiu inclusivamente marcar um gol que estava em fora de jogo. Antes disso foi o empate. O empate, Trincão e Pota fazer uma tabelinha que... Uma pessoa olhamos para aquilo e percebemos logo, ok, jogadores desta qualidade é que conseguem fazer estas coisas. É uma jogada muito bonita de trocas de bola ao primeiro toque, que deixou o Trincão na cara do guarda-redes. Logo a seguir há também mais um golo que o Soares está adiantado em fora de jogo, mas o Sporting ameaçou e atacava. O Géni teve também uma grande ocasião para a defesa do guarda-redes. Já está num momento de forma incrível. Tá, e depois cá na área também há ali um lance na área que é daqueles choquei. O defesa corta a bola, mas ao mesmo tempo vai todo em tesoura e limpa os pés do Géni, quando a bola ainda está no terreno de jogo depois do corte. Mas pronto, o árbitro reverteu o penalti, e nesta fase o jogo foi extremamente interessante, porque ocasiões do Sporting, o Atlético mais através de cantos, bolas paradas, também chegou lá à frente. O Mateus aqui depois salvou um lance que poderia dar gol para o Atlético, e depois na parte final aquele contra-ataque venenoso em que o Pote coloca o Soares na frente, na cara do guarda-redes, e eu ainda tenho aqui atravessado o facto do Soares não ter marcado logo. Quer dizer, ele foi... atrapalhou-se um pouco com a bola, de certa maneira, e permite a defesa com o pé do guarda-redes. Mesmo na sequência, o Alisson domina a bola, ainda escorrega, felizmente levantou-se, mas foi um pouco aos repelões, um pouco no esforço, mas marca aquele golo que dá a primeira vitória em Espanha, surpreendentemente, que dá um 7º lugar que acho que à partida ninguém esperaria. Um 7º lugar nesta fase a todos os níveis tem que ser considerado excelente.
E permite agora o Sporting descansar, enquanto joga ao play-off não tem o calendário tão sobrecarregado, e neste aspecto a equipa está de parabéns, o Rui Borges está de parabéns, porque, quer dizer, foi ao cair do pano mais uma vez, mas já começa a ser marca da equipa que acredita até ao fim, não dá o jogo por perdido, e isto também tem que se dar o mérito nesse aspecto. Rui, claro que não estavas a ver o jogo, não é? Porque estarias a ver o Benfica, que deu à mesma hora, mas como é que viste depois este resultado do Sporting, também com um final épico à imagem do jogo que vamos falar a seguir? Ia passando, porque também interessava, não era? Era Sim, exatamente. O telefone. Exatamente, era o telefone. Em primeiro lugar, eu sempre disse aqui que acreditava que o Sporting fizesse o empate ou a vitória em São Mamés. Sempre acreditei. E dar os parabéns, porque efetivamente num lote de 8, onde há 6 equipas inglesas, É verdade, 6 é verdade. equipas inglesas, uma alemã E uma Barcelona. e uma portuguesa. Não, está o Barcelona, O 5 Bayern, equipas 5 inglesas, inglesas. uma espanhola, uma alemã e uma portuguesa. Portanto, é uma coisa que vai ser muito difícil. Nem o Paris Saint-Germain ficou nos 8 primeiros. Exatamente. Paris Saint-Germain e o Real Madrid também nesse caso. Já lá ia vamos. pegar por aí. Portanto, enaltecer todo esta situação e muito bem. Isto veio tudo a ajudar a grande campanha europeia que tivemos em relação aos Países Baixos. Ficaram mesmo baixos nesta jornada. Já era a altura do ranking de Portugal deixar levar pancada e subir um bocadinho. Em relação ao jogo propriamente dito, pronto, aquilo foi madrugador, foi logo um golo madrugador. O Diamandé acaba por empatar. Eu digo, pronto, aquilo vai equilibrar, mas o Sporting, o Atlético faz o 2-1 e ao intervalo, pronto, eu não digo, como disse o Daniel, que seja lisonjeiro, não, é o resultado justo ali ao intervalo. Se tivesse empatado, porque as oportunidades, o Sporting tinha 100% de eficácia. as oportunidades foi de 2-1, 2 remates contra um do Sporting e uma oportunidade do Atlético, portanto ali o 2-1 acabaria. E quem marca o primeiro golo é um Sunset, mas o Sunset foi na segunda parte do Sporting. Aquilo é uma coisa inacreditável, porque o Atlético a ganhar 2-1 não tem um remate sequer à baliza, nem oportunidades falamos, é zero. Com 2 ataques, dois ataques contra 8. Portanto, o Sporting, a partir do momento que aquela grande jogada que deu o segundo golo, que é uma grande jogada, temos de tirar o chapéu a uma jogada daquelas, dá o segundo golo, pronto, o Atlético estava completamente moribundo naquela altura. E depois o Alisson, como já o Daniel disse, aos 94, já em cima da hora, parece que vai cair, consegue levantar, ninguém lá vai, chuta e dá o golo. Portanto, sim senhora, uma grande vitória do Sporting, que eu fiquei efetivamente contente, porque estas vitórias uma pessoa não pode estar à espera de nada, e até porque já o empate também dava neste caso, mas não dava para o Sporting, mas antes ganhar do que empatar, porque também ajudou outra equipa portuguesa a chegar lá. E foi engraçado que no jogo do Barcelona festejaram este gol do Sporting, porque na altura o Benfica já estava a ganhar ao Real, e este gol do Sporting tirava o Real Madrid dos 8 primeiros. No Camp Nou, nesta noite festejaram-se muitos golos. Foram os 4 que o Barcelona marcou, se não me engano. Sim, 4 ganhou. Festejaram-se os golos do Sporting e os golos do Benfica. Telmo, tu como é que viste este jogo do Sporting? Bom, também acreditavas aqui num bom resultado, disseste a semana passada? sim, acreditava, disse isso aqui. O teu achismo continua a 100%? Sem dúvida, é o seguinte: reforçar aqui os parabéns ao Sporting, à grande jornada europeia que o Sporting veio fazendo ao longo, não é? E chegava a este jogo o Sporting também muito motivado pelos resultados anteriores que já tinha feito nas Champions. É evidente que é sempre difícil jogar em São Mamés,
contra um Atlético. Aliás, o Atlético na última jornada para a Liga dos Campeões tinha ganho O Atalanta. ao Atalanta Fora. exatamente, portanto também era uma equipa motivada. Efetivamente o Sporting recebe o gol logo ali no início, ao minuto 6, empata de seguida, volta a estar em desvantagem e depois o Sporting acaba por empatar com todo o mérito e ganhar o jogo já em período de compensação, mas justíssimo, quer dizer, o Sporting tem vindo a fazer, não só na Liga dos Campeões, foi uma vitória importante para o Sporting, com classificação direta, não é? Classificando-se nos 8 primeiros, em 7º lugar. Só tínhamos à nossa frente uma equipa espanhola, uma equipa alemã e 4 equipas inglesas. Portanto, muito mérito ao Sporting. Grande jogo do Sporting, grande jornada europeia que já iremos falar mais à frente, certeza absoluta, mas o Sporting tem muito E aqui mérito. neste jogo, para mim, é penalti. Aquilo é penalti. Aquele lance é penalti. Mas, É aquela velha questão de que, ok, corta a bola, mas Está bem, mas a bola a que não preço? está dentro do campo. Sim, não é isso, e a que preço? Ele vai completamente. A questão é essa. Há muitas formas de cortar a bola, mas o facto de se tocar a bola não invalida que haja falta, porque ele vai. A bola ainda está dentro do Fiquei a campo. olhar E ele porque depois arrasta-o completamente. Isto depende de como é que são as coisas. Não é? Se ele toca na bola e ela sai para fora e depois há posterior completamente. toque, Não se entende como é que aquilo não é Mas grande pronto, penalidade. E eu, por acaso, posicionei-me numa situação que tinha uma televisão numa parede onde dava o Benfica e outra televisão onde estava a dar o Sporting. E, por acaso, no momento desse lance, até estava virado para o lado do Sporting. E vi logo, até comentei isto, é penalti, isto... Pois é, entra o critério do árbitro. Até porque lembro-me do lance do Porto e de certeza, se cá estivesse o Armando falava nisso, porque era um lance que ele falava muitas vezes nestas situações, em que o Galeno parte a perna ao David Carmo, em que ele é expulso depois dele cruzar uma bola Ele vai rematar a baliza, sim. Ele remata e na sequência. Na sequência parte a perna e foi expulso por causa disso. E no fundo é esta a questão. É essa a questão. Pois a questão estava se a bola já estava fora, se não estava, né? Até para lá está. Não, mas é essa a questão, mas é o seguinte, mas o Sporting mesmo assim, houve ali situações de arbitragem que o Sporting por acaso está muito, muito seguro e a equipa não se deixa enervar nem pouco mais ou menos, mas houve ali assim uma arbitragenzinha. Mas isso contra nós. Espanhola. Na Europa já é habitual. Na Europa é habitual. Ajuda é errado. Exatamente. O Sporting ficou sem 2 jogadores para o próximo jogo. O Pedro Gonçalves e o Maxi. Jogo, de certeza com muita atenção, notaste que aquilo realmente era deixar jogar. E fica de fora. Aquilo deixava jogar, mas houve lá situações em que deveria ter parado o jogo e era falta e ponto. Sim. Porque já não é aquela questão de que o jogador que joga no campeonato português e quando joga nas competições europeias, qualquer assopro cai e o árbitro apita falta. Não era o caso. Aquilo eram mesmo entradas duras, eram empurrões, eram cargas de ombro além da margem, não é? Que aquilo era mesmo para derrubar. Mas pronto, o Sporting ganhou e ganhou muito bem. Parabéns ao Sporting. E também a Espanha, o Benfica decidia a continuidade na prova contra o Real Madrid, num jogo muito bem conseguido pelos encarnados, começa a perder depois de um gol de cabeça de Mbappé, ao minuto 30, também de cabeça, mas desta vez Sheldrup empata a partida, ao minuto 36, e ao minuto 45 mais 5, Pavlidis mete as águias na frente do marcador após a cobrança de uma grande penalidade. Na segunda parte, o Benfica marca mais uma vez através de Sheldrup, ao minuto 54, depois de uma excelente iniciativa individual do lado esquerdo do ataque encarnado. Mbappé depois reduziu para 3-2 ao minuto 58 e já decorriam os descontos quando em campo a equipa encarnada se apercebeu que apesar de estar a ganhar precisava de mais um golo para continuar na prova e ao minuto 90 mais 8 Turbine, que até então tinha estado a perder tempo e a deixar os adeptos e até mesmo o presidente do Benfica de cabelos em pé, sobe à área para tentar e conseguir responder da melhor maneira a um cruzamento na cobrança de um livre por Aursnes. Fez então o 4-2 que manteve o Benfica na prova num dos momentos possivelmente mais épicos desta edição da Champions. Rui, 24º lugar e a equipa comandada por Mourinho a conseguir assim seguir em frente nesta prova. Fazias parte daqueles que gritavas ao Turbine para se despachar
Isso toda a questão é esta. Já tinhas apercebido que faltava o golo ao Benfica? Aquilo, eu apercebi-me, por acaso estava a acompanhar e eu dizia assim: que o raio do Atlético de Madrid não marca. O raio do outro. Qual do Marselha, do Bruges. Havia ali outros jogos e eu digo assim: que não marco. Então, se isto fica assim, por acaso estava a ver isto, falta aqui um golo, mas o golo. Por acaso é agora... curioso que num canal qualquer de televisão espanhol puseram dando visão destes jogos, o que é que precisava cada equipa, e colocaram para o Atlético de Madrid golear e esperar outros resultados. Não, exatamente. Vi isso. E nessa altura, quer dizer, quem está ali no campo e os resultados, os jogos a acabarem e não sei o quê, e a ver a posição, ninguém está ali, falta um golo, se calhar estão mais à espera que os outros marcassem e seria mais fácil. Porque até vi uma conferência do Bernardo e o Bernardo dizia que nem se tinha percebido, nem estava a perceber porque é que o Turbino estava a subir à área. Exatamente, então, depois do jogo do Manchester City. Portanto, isso estarem a criticar que não davam, não, tem que se passar a mensagem quando já tudo acaba. Faltava um golo ao Benfica. Nem o Mourinho. Nem o Mourinho. Pois não. O Mourinho percebeu-se mais tarde. Eu estava, com quem estava a ver, eu dizia, isto neste momento só falta um golo ao Benfica. Eu só dizia, isto não está 6-0 e é histórico por mera infelicidade do Benfica, porque o Benfica até lá tinha tido 7 oportunidades claríssimas. O próprio Mbappé admitiu que foi uma sorte não estar a ser goleados ao intervalo. É uma realidade que o Benfica, Real Madrid, e o que é que o Benfica aqui efetivamente foi o que aqui na semana passada estivemos a dizer, isto é o tom dela a querer jogar com o Benfica, é o Benfica a querer jogar com o Real Madrid, só que há uma grande diferença, é que o Tondela, o Aves, naturalmente, ninguém está a dizer, jogam fechados e lá atrás com os autocarros. O Real Madrid não é uma equipa dessas, o Real Madrid é uma equipa aberta e apanhou, e efetivamente o Real Madrid tem vedetas. Tem 2 ou 3 vedetas, grandes vedetas, mas a equipa neste momento não tem nada. E então, defensivamente, viu-se está aí o segredo bem explorado pelo Mourinho taticamente. Exatamente, ele sabia efetivamente o que ali estava. Já lá esteve, sabia perfeitamente e sabe ler os jogos, não é burro nenhum. O Benfica remata ao dobro do remate, faz o dobro dos ataques que faz o Real Madrid na primeira parte. Faz o triplo de remates que faz o Real Madrid na segunda parte. Exatamente. E tem 5 vezes mais oportunidades de golo que tem o Real Madrid. 1 para 5. E curiosamente o Real Madrid tem muito mais posse de bola, mas exatamente. Sem fazer nada com ela. Sem fazer nada com ela. E o Benfica, ao fazer... vamos aqui pôr 2 casos. A jogada que há um jogador do Benfica que faz sempre, que não consegue ir à linha, e estou farto de criticar aqui, que faz sempre, vem para dentro e tenta chutar, só que cá em Portugal bate sempre em alguém. O Sheldrup faz um golo desses, está à entrada, mete para dentro, consegue rematar porque ninguém lá vai, e marca o terceiro golo. Portanto, o Benfica soube explorar bem a abertura do Real Madrid. O Real Madrid efetivamente não criou nada, teve o defesa direito, o Dedic, vê o Mbappé a passar e marca o golo de cabeça. Aí as coisas, eu fiquei, pronto, isto acabou-se, porque efetivamente agora o Real Madrid toma conta do jogo. Mas não, houve logo uma reação imediata, também um golo do Sheldrup de cabeça, uma coisa inédita, e o penalti, que claro, não há dúvida, vão os 2-1 para 2-1 para o intervalo. Entra a primeira parte, a segunda parte, e logo passado 9 minutos, o terceiro golo. Pronto, aquilo 3-1, as coisas estavam bem encaminhadas naquela altura. Lá aparece outra vez o Mbappé numa falha fora ali completamente sozinho e não falham. E não falham. Se vires onde entrou aquela bola entre o poste e o guarda-redes e já vamos falar no outro jogo do campeonato. E não falham. Exato. E não falham. E então 3-2. Fica tudo ali polvorosa. 3-2. A vitória, pelo menos já o ganhar ao Real Madrid era uma coisa. Quando surge aquele final realmente acho que é um momento único e que
será quase impossível voltar-se a ver um momento desses para a emoção de toda a Europa estar naquele momento a ver o único jogo que ainda estava naquela situação. Portanto, foi efetivamente uma vitória estrondosa, que ninguém, como tínhamos falado aqui, foi o PSG campeão europeu que fez o que fez e levou o que levou em Alvalade, e é a equipa que mais campeão europeu, 13 taças, que podia ter efetivamente saído com o resultado de coisa. Mas ainda bem que foram 4-2, mesmo porque assim 4-2 enxovalhou o Real Madrid. Houve ali algumas oportunidades que vão ser agora para a próxima eliminatória. Okay. Muito bem, Rui. Eu gosto dessa inspiração. E apoio. Telmo, não te vou perguntar se gritaste golo naquele 4-2 no gol do Turbino, mas claro que ficaste contente depois de ver aquilo, não é? Pedro, confesso mesmo e pronto, que foi um momento de futebol. Exatamente. Foi um momento de Acima futebol. De tudo foi futebol. E quem gosta de futebol, tem que ficar feliz por ser um guarda-redes, por aquela espontaneidade, por aquela beleza. O futebol transformou-se numa beleza ali num minuto, não é? Aquele risco, porque o futebol é um risco. Hotel, basta dizer as imagens de todas as televisões inglesas, francesas, os comentadores pareciam, estava tudo ali nas areias, completamente. Pareciam umas areias tontas. Reparem uma coisa, esta jogada já tinha sido ensaiada pelo Benfica no Dragão. Com o Porto. Exatamente, com o Porto. Só que o Porto tem o Kivior e tem o Bednarek. Vamos lá por partes. Fiquei muito satisfeito. É evidente que quando uma equipa portuguesa ganha nas competições europeias, não digo isto com hipocrisia, cinismo, sobretudo quando está em causa um apuramento para continuar, quando está em causa também os pontos para todos usufruírem, fico mesmo satisfeito. Sou portista, mas enquanto portista, acima de tudo, sou desportista e gosto de fair play. Não digo isto com meramente hipocrisia nenhuma. Agora, há aqui uma questão. É o seguinte: o Benfica trabalhou bem, estudou muito bem o Real Madrid. Eu não tenho acompanhado os jogos do Real Madrid, mas o Real Madrid, aquela defesa, já sabemos que é uma equipa de galácticos, em que um galáctico só dá 3 passos para a direita ou para a esquerda, só corre 5 metros se for necessário, porque é galáctico, aquilo é um jogo sistematizado, a bola tem que chegar ao pé com toda a qualidade, aquilo são autênticas estrelas e artistas do futebol. Só que é o seguinte, eu costumo dizer, o Benfica muito bem explorou todas as fragilidades do Real Madrid, aquela sobranceria do Real Madrid, porque é o seguinte: os títulos não ganham jogos, as camisolas não ganham jogos, o prestígio não ganha jogos, é preciso trabalhar-se. E gostei muito e dizer... Disseste aqui uma coisa na semana passada, o estatuto é preciso trabalho. É preciso trabalhar. Exatamente. Rui, o Benfica trabalhou, o Mourinho é um treinador talhado para estes jogos, na preparação. O Mourinho também sabe-se projetar muito bem. Só não sabe jogar bem com as equipas pequenas. Precisamente, isso já lá vamos. Isso é outra causa, porque o dia que o Mourinho for mais humilde com ele mesmo, ele já não tem idade para isso. Depois, mais humilde com ele mesmo e perceber que está no campeonato português e que há equipas que fazem tudo, porque é o seguinte: as equipas também têm que defender e fechar-se e pôr autocarros porque querem a sua sobrevivência. Claro, mas isso exatamente. Cada um luta com as armas que tem. Exatamente, Daniel. Então, e quando somos nós, estamos a ganhar 0 com equipas estrangeiras, também não fazemos o mesmo, perdemos tempo, deitamos-nos ao chão, o guarda-redes leva. Precisamente. Isso não discuto. Exatamente, pronto. Tudo isso. Pronto, elogiar aqui o Benfica, a grande jornada europeia, o grande momento histórico. É um golo que fica para a história. O Turbin
pela sua nacionalidade, pela representação daquele povo também, e porque sempre trabalhou, porque eu lembro-me... Sempre foi um guarda-redes que nunca foi muito amado. Rui, qualquer outra por isso estava-me a lembrar quando ele chegou que lhe passavam as bolas por meio das pernas, porque ele tinha dificulddados em se baixar, sofreu alguns golos. É muito alto, ele demora muito tempo a chegar lá abaixo. Tudo também. bem, mas isto foi trabalho. Hoje é difícil marcar-lhe um golo. Portanto, parabéns ao Benfica, grande jornada, e é um momento para os benfiquistas recordarem sempre e verem várias vezes este jogo. É? Que é para voltar a acontecer. Exatamente. Daniel, ainda foste a tempo de picar o final deste jogo? Sim, também tive mais ou menos a acompanhar a espaços, e claro, depois assim que acabou do Sporting fui ver este e não há outra palavra para qualificar, foi um final épico, óbvio que sim. Do jogo já quase tudo foi dito, quer dizer, o Benfica criou mais ocasiões, aproveitou muito bem o facto desta equipa do Real Madrid ser uma casa construída a partir do telhado. Primeiro as vedetas, e depois pessoal que trabalha, pessoal que defenda. Não, isto mete-se lá um qualquer, vamos ali à cantera, vamos trazer isto. É assim, o Benfica também enfiou há 2 anos, salvou erro ao Atlético de Madrid 4-0 ou 4-1, não é? É assim, o Real Madrid lá atrás, ok, tem um grande guarda-redes experiente, fantástico. Agora, que teve uma atitude de desportivismo fantástica, ter ido cumprimentar o resto da defesa, valha-me Deus, e o meio campo também não há. Pronto. Aquela defesa completamente perdida. É uma equipa que joga para a frente, e se a equipa adversária quebra, se calhar até constroem goleadas e tudo, se não é esse o caso, e não foi, e o Benfica fez pela vida, aproveitou, mesmo tendo o Real a posse de bola, criou muito mais ocasiões, e constrói ali um jogo, um resultado histórico. Este o 4-2 também tem ali umas nuances engraçadas, porque primeiro o Real já estava com menos 2 homens. Sim. Asensio e depois pronto, aquilo foi curioso, foi caricato, porque é uma coisa que não se vê muito no futebol, porque o Real Madrid tanto lhe fazia perder 3-2 como 4-2. Era igual. Podia procurar o empate, aí já lhe servia. Então, neste último lance, que curiosamente há quem diga que nem sequer é falta, houve um jornal a dizer que não era falta nenhuma sobre o Ausnes, mas neste último lance, uma abordagem ao livre, eles deixam 2 jogadores na linha de meio campo, se não me engano, o Mbappé. Eles estavam a pensar no Barcelona. O Mbappé e o Vini. Quando foi o ano passado com o Barcelona. Pronto, eles deixaram o Mbappé e o Vini quase na linha de meio campo. O Benfica, se não me engano, só deixou. Ficou lá descansadinho. O Benfica acho que só deixou o Dal. Não deixou 2 também. Ficou só o Dal. Foi o Dal. Foi. Com o Mourinho até fala disso no fim. Ou seja, o Real Madrid tinha 9, menos esses 2, 7. Colocou um a fazer barreira, 6. O guarda-redes, a baliza, ou seja, o Real tinha 5 jogadores a defender na área. 5. E o Benfica estavam lá 7 ou 8? 10? Não, 10. 9. Estavam lá 9. Estavam o outro cá fora. E o Arsenal. Ou seja, o o Benfica tinha ali 4 jogadores que estavam livres. Exato. Que estavam livres, mas não se pode criticar a atitude do Real, porque para que é que o Real ia defender um resultado 3-2? Eles, na expectativa que a bola fosse rechaçada pela defesa, que fosse devolvida, eles ficavam com a baliza livre para atacar, mas foi uma situação ali caricata. E eu, quanto a este jogo, só queria aqui deixar aqui uma nota para o Mourinho, que mérito no jogo ninguém lhe tira, mas já que conhecemos aqui o Mourinho da pós-verdade, quando veio aquelas histórias do jogador impune, que afinal era o jogador que vê mais cartões, aquela história do nós não empatámos, nós ganhámos 3-2, agora está muito na moda na política a pós-verdade, os factos alternativos, e ele entra muito por ali, e nesta aqui tem aquele episódio que ele próprio admitiu na conferência de imprensa, e as palavras dele, para não estar aqui a enganar, vou citar, ele diz: a situação caricata e dolorosa é que faça substituições do António Silva e do Ivanovic, isto foi no 3º minuto de descontos, porque a informação que tinha é que a vitória chegaria, deve ter havido algum golo em qualquer lado e dizem que afinal já não chega. Ora, o Benfica não estava em lugar de apuramento desde os 72 minutos, caiu para 26º, quando o Olympiacos fez o 2-1 ao Ajax e o PSV fez um igual ao Bayern. Perde em casa e também não empatou. Pronto, com o 3-0 do Clube Bruges ao Marselha ficou a um gol de passar os franceses. E ao 79, um gol do Kane ao PSV deixou o Benfica em 25º. E a partir daí não houve mais alterações à classificação. Ok.
Ou seja, o Mourinho não saber isto e fazer substituições com base nesta informação que estava errada, isto roça a incompetência. Foi feliz? Sim, pronto, o Braga o ano passado mas ele próprio afirmou, ele próprio afirmou a sua ignorância quanto ao evoluir, isto foi claro. A sua ignorância quanto ao evoluir dos resultados e quanto à classificação, e ele próprio admitiu que agiu e meteu 2 jogadores para fechar a porta e defender o 3-2. Era para fechar. E para defender o 3-2, quando isso nunca foi uma situação que esteve em causa. Não pode estar sempre a bater no Mourinho. Ele também bate em toda a gente e tem muito mais responsabilidades do que eu. Ele está no banco concentrado com o jogo. Tanto que ele nem ouve assobios ao Rafa, porque está concentrado no jogo e tudo. Achas que agora estava ali a analisar se era um golo ou se era 2? Se calhar tinha algum adjunto assim à sua olha, precisamos mais um golo. Não me chateias porque estou concentrado no jogo. Exatamente, ele está a gerir a tática. Os assessores dele, estás a perceber, é que tem que dizer. Ele ainda está já reformado ou num lar e a dizer que é o Special One. E é. A nível. Esteve bem. Eu por acaso, olha, eu devo-vos confessar, eu gostei muito daquele momento, porque já há uns anos, desde Manchester, quando o Costinha marcou 1-0 ou um golo em Manchester ao Manchester United e classificou o Porto para a final da Champions, que o Mourinho não dava uma corrida na linha lateral com aquela característica própria dele. Ainda era novo. Estás a perceber? Portanto, adorei ver o Mourinho, aquela felicidade. Nós também devemos ficar satisfeitos com a felicidade e com o sucesso. Eu não tive euforia porque eu ainda estava na euforia do jogo do Sporting. Ao campeonato nacional, que é já a seguir. Acho que o Mourinho às vezes anda fora da realidade. Temos que nos apressar para ver se lá chegamos. Ainda não acabou. Vamos também à Liga Europa primeiro, onde o Porto também... Já acabava aqui. O Porto também à partida precisava de vencer os escoceses do Rangers para passar na fase da Liga nos 8 primeiros. E até começa a perder ao minuto 8, depois de um remate de cabeça de Gassama, mas a partir daí deu praticamente Futebol Clube do Porto. E ao minuto 27 Rodrigo Moura aproveita o ressalto na área, faz o empate. Ao minuto 36 um defesa e o guarda-redes do Glasgow desentenderam-se e deixaram a baliza escancarada para Francisco Moura, que aproveitou para fazer o 2-1. E ao minuto 41 o Porto faz o 3-1 no autogol de Manuel Fernandes, que tentou afastar a bola na resposta a um canto cobrado por William Gomes. Telmo, 3-1, quinto lugar desta fase da Liga. Quinto lugar. Já agora dizer que os mesmos pontos e em sexto lugar ficou também o Sporting de Braga, que apesar do empate nesta ronda 8 conseguiu fazer uma excelente campanha. Telmo, e apesar do golo sofrido, acreditaste sempre que eventualmente iria acontecer a reviravolta? Sentiste isso? Enquanto portista tenho que acreditar sempre. Dizendo com franqueza, fiquei apreensivo logo o golo aos 6 minutos. Confesso-vos. Apreensivo em casa aos 6 minutos. Sim, mas estávamos a jogar com uma equipa britânica, o Glasgow, escocesa. Confesso-vos que eu digo assim: o que é isto? Estamos nós a jogar em casa. Isto vai ser uma noite europeia outra vez sofrível. A verdade é que nós acabamos por ganhar por 3-1, um autogolo, terceiro golo, segundo golo também um desentendimento caricato, e diria que aproveita-se o primeiro golo. Depois pronto, vamos lá ver, o Porto não faz um jogo de encher o olho, um jogo brilhante, tem o domínio do jogo. A parte mais interessante foi mesmo a primeira parte. Sim. A segunda parte, porque depois o Porto... A segunda parte não há um remate de Rui, exatamente. Nem de um lado nem do outro, aborrecidíssima. Eu digo, bem, o que conta é o resultado, o que conta é o apuramento e está tudo bem, mas a ver se nós melhoramos nas competições, porque eu costumo dizer, as competições europeias são uma grande montra, até os próprios jogadores. É evidente que o sistema tático é muito apertado e que os jogadores não podem dar asas à sua liberdade de movimentações e de algumas notas artísticas. E a Liga Europa não será tão motivante como a Liga dos Campeões. Exatamente, mesmo para os próprios parece jogadores. Que é isso. Isso tem impacto na motivação dos jogadores do Porto. Parece-me um pouco isso, porque o Porto
joga QB, é uma equipa muito sólida, mas nas competições europeias tem tido muitas dificuldades. Portanto, não foi um jogo brilhante, valeu o resultado. Chegou, exato. Daniel, queres deixar uma frase? Não, nada de especial, já foi tudo dito, foi um jogo sem grande história, apesar de Porto começar a perder, teve uma qualificação tranquila, geriu o jogo depois de chegar ao 3-1, foi gerir o jogo e fez o seu papel. Rui, uma frase? Olha, uma frase muito rápida. Parafraseando alguém, este jogo o Porto empatou 1-1. Teve um gol dado e um autogolo empatou 1-1. E portanto. Muito bem. E portanto, um jogo que a partir da segunda parte aquilo mais valia terem acabado o jogo e não estarem a apanhar o frio. 5º lugar, espetáculo. Braga, 6º lugar, espetáculo. E Portugal em grande. De volta à Liga, o Sporting recebeu ontem, domingo, o Nacional da Madeira, em partida a contar para a 20ª jornada do campeonato, e venceu por 2-1. Golos de Pote, Pedro Gonçalves, ao minuto 72, Alan Núñez ao minuto 76 para o Nacional, e Luís Soares para o Sporting, mais uma vez 2-1 aos 90 mais 6. Daniel, já começas a cansar deste sofrimento? Eu até já disse que a partir de agora só já vejo os jogos a partir do minuto 90, só já vejo os descontos. Foi um jogo complicado, como se calhar não se antevia que fosse. Ali o próprio 11, que com algumas mudanças inesperadas, nomeadamente a situação do Ullmann, que se fala ali uma possibilidade de transferência. Quando é que e foi gerido acaba hoje, não é? Ou não? Nos restos dos países europeus, creio que é hoje. Em Portugal, acho que é amanhã. Mas sim, Pronto, creio que é isso. Só para despachar essa. E na Rússia é que tem mais uma semana ou alguma coisa. Essa questão do Ullmann, ao início dizia-se que seria pelo nascimento da filha, mas depois falou-se na transferência. Isso são os valores que se fala. Eu digo que podem vir buscar as chuteiras dele, mas ele fica cá, porque falou assim. Por acaso não vi valores. Acho que era 20 milhões, depois outra 30, uma coisa assim. E pronto, acho que não. Ainda para mais. Por esse valor venderam ao Alisson, não foi? Para o Nápoles, 3 milhões e meio de empréstimo e 16 milhões e meio de cláusula de compra. Exato. Não, e o Sporting. Mas sempre está mesmo. O Sporting não. O Alisson. Sim, já foi confirmado. Já. O Sporting, essa questão do Ullmann, acho que é uma não questão. Ele tem contrato, o Sporting não está vendedor, não precisa de vender, tem competições a disputar, por muito aliciante que fosse, o Sporting tem que fazer valer o seu interesse e espero que isso tenha sido assegurado. E com isso entramos com um meio campo de Morita e Simões, que não é o ideal. O Luís Guilherme teve mais uma oportunidade do lado esquerdo, deixou boas indicações, apesar de ter que definir melhor. Ainda é um jogador que não define bem o último momento do jogo, no último terço. E quer dizer, o jogo ficou ali atado, porque o Nacional também não virou a cara à luta, foi uma equipa muito aguerrida, replicou ali um bocado com uma primeira grande oportunidade. Sim, uma primeira grande oportunidade, aproveitaram ali no poste, não foi? Não, foi o Géni. O Benfica que foi no poste. Foi o Géni que cortou, o Quaresma corta e escorrega, e ali aqueles lances caricatos. E o intervalo ficou com uma ocasião para cada lado. O Nacional, que me parecer que replicou ali um bocadinho o que fez o Gil Vicente e o que fez o Vitória na Taça da Liga, que tentar sufocar um bocado com a pressão. O que produz resultados e obriga o Sporting a jogar de outra forma, mas também desgasta bastante. E isso depois notou-se mais à frente no jogo, o desgaste no jogador do Nacional. Como isto não estava nem desatava, obviamente que ali o Rui Borges mexeu, o Trincão tinha sido colocado no banco, entrou, estreou também o Faia, que pareceu assim um bocado ainda deslocado, um pouco trapalhão, esforçado, a rever. Vai levar aquela notinha de vamos ver o que isto dá mais à frente, porque para já ainda é difícil de dizer. E curiosamente chega ao golo um jogador que estava com rendimento baixo, que é o Pedro Gonçalves, mas é um jogador que tem qualidade, tem uns excelentes pés, sabe definir também muito bem estes lances. Lá fez um dos seus típicos passos para a baliza, colocou a bola ali juntinho ao poste, que percebeu que o guarda-redes estava a deitar para um lado e meteu-lhe do outro.
Durou foi pouco tempo, porque não... Quer dizer, um lance de contra-ataque que eu tenho um Durou bocado... 4 minutos. Foram 4 minutos. Tenho um bocado de dificuldade em setar um contra-ataque destes, em que se vê um jogador ir pela esquerda, ok, o defesa encosta-se a ele, mas depois foge um pelo meio e ninguém vai atrás dele. Ninguém, julgo que foi o Diomande que ficou para trás e que não acompanhou. Ele faz um remate. O Rui Silva tem uma defesa um bocado despropositada, que desvia a bola para onde não devia. Sim, porque ele sai, fica ali aos papéis. Sim, depois... sim, e depois quando está naquela posição, que ele não está em Foi posição caricato. de agarrar a bola, Sim, claro sim. que não, mas para todo lado, menos para ali, que era onde havia 2 jogadores do Nacional, e chegam ao empate, que obrigou obviamente a mais mexidas, mas já com pouquíssimo tempo para jogar. O Alisson e o Kocharavashvili entraram para o meio campo, o Pedro Gonçalves já esgotado, o Jani que até estava ativo, mas foi para refrescar, uma vez que já estava o Fai do outro lado, foi feita esta troca de extremos. E o Sporting até chega ali ao golo, aquele que era um lindo golo, aquele do Soares, um cruzamento fantástico do Trincão, como já é quase a imagem de marca dele, a colocar a bola ali junto ao segundo poste, a passar nas costas da defesa, e o Soares tem uma execução fabulosa, que ele todo no ar, desvia a bola do guarda-redes. Infelizmente está ali uns centímetros, acho que era a cabecinha dele que estava um bocadinho mais à frente, ou o cabelo, ou qualquer coisa. Infelizmente estava, mas pronto, nisso não há nada que discutir. E depois foi aquele momento. Foi o momento. Que é o segundo e que já são 2 grandes golos de calcanhar. Pá. Sim, e 2 grandes golos de calcanhar. Ele já é a terceira vez que dá a vitória nos descontos. Houve a outra que foi o Alisson. O Sporting já é a quarta. Não, estou a dizer em jogos seguidos, mas a terceira vez do Soares. E há que destacar que, quer dizer, num momento destes em que se consegue abrir, mérito também muito para o Quaresma, que avança com a bola e rasga linhas ali para soltar na esquerda para o Alisson. O Alisson aparece ali à esquerda, mete a bola no meio, e o Soares, ao minuto 96, a esgotar o tempo de descontos, quer dizer, tem a frieza para fazer uma execução técnica daquelas, para tentar um gol daqueles. Isso é o talento do jogador, sim, que está claro em que campo e está-se a divertir e não está a sentir a pressão do resultado. É verdade. E muito Isto trabalho. É o que faz ele é um jogador de muito trabalho também. É o seguinte, eu também pensei nisso, e desculpem lá, porque estamos mesmo aqui com o tempo apertado, mas é só mesmo dizer, é sul-americano, é colombiano, veio do Almeria, sabe o que lhe está a custar a vida, está no Sporting, que se pode projetar e está a agarrar bem a oportunidade, sabe a montra que tem, sabe onde está, para mostrar que efetivamente pode dar um salto maior. Concluo só dizendo, e é um jogador que não sente a pressão do resultado. Só dizendo aqui um momento que gostei muito logo após o gol do Sporting, que todo o banco do Sporting se levantou e estava a apontar, a gritar para o guarda-redes do Nacional, a dizer: deita-te agora para o chão, porque minutos antes sem nada também não se deve ele deitar para o chão, quando viu que estava o empate quase a ser garantido, atira-se para o chão a pé da assistência. Mas o Nacional tem que fazer pela vida. Mas se eles podem fazer, também podemos criticar. Olha, eu só tenho a dizer, uma frase também. São Soares, sei onde é que foram buscar esta estrela, à segunda divisão. Grande estrela. E esperar, isto é frustrante, uma pessoa estar à espera de poder reduzir e depois acabar ainda mais longe. Eu acho que já são estrelas a mais e por isso o futebol é muito injusto. Para não parafraseares outro treinador. Uma frase de Luís Henrique, não é? Futebol é um desporto muito injusto. Telmo, numa frase também, só numa frase. É o seguinte, estava à espera que o Sporting empatasse e que o Porto hoje aumentasse a distância. E para terminar, o Benfica foi até ao estádio João Cardoso, no Distrito Viseu, empatar a zeros com o Tondela. No jogo foi muito ineficaz, apesar de, claro, do outro lado também estar um guarda-redes que fez uma excelente exibição, Bernardo. Rui, concordas com uma das declarações finais de Mourinho, que dizia que não tinha nada a apontar aos jogadores? Não, repara, eu acho que sim, que a apontar aos jogadores e principalmente ao treinador. Porquê? Estamos a falar de um jogo que na primeira parte é 27-73 de posse de bola e na segunda 19-81. Agora, eu acho que há coisas
Andamos no futebol há tantos anos, sabemos, temos o IPMA a dar condições de temporal, isto e aquilo, aquilo outro. O que é que se esperava? Era que vamos resolver o jogo de imediato, porque o tempo vai passando e o campo vai ficar um batatal. Só por curiosidade, eu passei na A25, pertinho da zona do jogo, mais ou menos à altura do jogo, e aliás uns momentos antes, e o que chovia, eu lembrei-me disso, é impressionante, porque aquilo vai ficar um batatal autêntico. A quantidade de água que caiu durante horas foi qualquer coisa de surreal. Mas é que o Benfica entra ali devagarinho. A única oportunidade que foi a bola ao poste ainda do Tondela. Às vezes eu até já me... Era bem que tivesse entrado a ver se despertava aquelas mentes. Quer dizer, chegam ao intervalo 0-0 e depois o que é que se espera numa segunda parte? Que 15 ataques contra 2 e 0-0 do Tondela, 5 oportunidades claríssimas de golo, que é o que os craques metem-nas lá dentro, e outros não as metem. Há duas que aquilo é um desperdício totalmente enorme. Portanto, estamos a chorar porque uns marcam, outros não marcam. Não, temos é que ver o jogo tal e qual como é, e não é na parte... Quando já estamos aflitos, andar a pôr a carne toda no assador e tudo lá para a frente. Portanto, isto não ele pode... ainda demorou um pouco a reagir, quer dizer, não pode acontecer. Era logo a seguir ao intervalo. Não ainda pode foi ao acontecer. 63. E depois dizer, pronto, há bocado estávamos a falar nisto, não vamos aqui discutir, eu só falo na dualidade de critérios. Há critérios para as bolas na mão dentro da área, seja o jogador estar de costas para a baliza ou não estar, bate-lhe na mão, bate não sei o que, é penalti. Mas não há critérios para agarrões e empurrões dentro da área. São as tais coisas. Para um lado, depois dá, é a dualidade. Aqui não vou dizer nada, o Benfica foi o único culpado. Desperdício total e uma primeira parte totalmente perdida. Telmo, numa frase. O Rui disse tudo, uma primeira parte perdida num jogo que se antevia muito difícil, também com condições climatéricas muito adversas, e o Benfica não aproveitou, criou muitas oportunidades. Eu também concordo aqui com o Mourinho, os jogadores não têm nada a apontar-se, só que efetivamente é o seguinte, entraram em campo não para resolver no imediato e deixar arrastar, e com estas condições climatéricas quem defende tem sempre às vezes vantagem. A sorte. Daniel, uma frase também. Só para acabar, terminar. eu faço aqui um paralelo, recordo-me de um comentário de um comentador inglês num programa qualquer de comentário futebolístico, aquilo virou meme da internet, que era quando se referia ao Messi, dizia, ele é muito bom, e depois, isto digo no inglês que tem mais engraçada, but can he do it in a cold rainy night in Stoke? E eu lembro-me faço o paralelo, ele dizia basicamente que um jogador crantete tinha, sabe que eu consigo fazer numa noite chuvosa, num campo lamacento? Isto aplicava-se ao nosso futebol, as Chopanas, os Tondelas, os Santa Claras, quando temos aqueles campos completamente alagados, isto mutila os artistas, e a equipa que defende nestas circunstâncias consegue levar a água ao seu moinho. O Benfica fez o seu papel, menos a parte de marcar. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.